Agora eu vou, então, chamar o próximo palestrante, professor Sérgio Bucharles. Ele fez faculdade, né, aqui em Londrina, atualmente é professor da Universidade Federal do Paraná e também médico do Hospital de Clínicas aqui do Paraná, grande conhecedor aí de vitamina D. Então, por favor, Serginho, todo teu. Obrigado, Cris. Boa tarde, pessoal. Então, agora vamos finalizando a nossa mesa, né, um tema também palpitante, né, em que a gente acaba trazendo talvez mais dúvidas, né, do que soluções, né, como eu não posso ficar destoando, né, dos demais palestrantes, eu tenho que trazer mais dificuldades mesmo do que respostas, né. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o papel atual da vitamina D nutricional na doença renal crônica. Não tenho nenhum conflito de interesse na tarde de hoje. E a gente vai transitar em razão desses pontos, né? Definir e observar a prevalência de hipovitaminose nos pacientes com doença renal crônica, falar um pouquinho sobre estudos observacionais e níveis baixos de vitamina D no doente com perda crônica de função renal, como é que isso impacta em mortalidade. O que a gente tem de evidência, né, de que suplementação de vitamina D nesse ambiente da DRC traga abrandamento em riscos de fraturas de fragilidade e quedas, né, que são os precipitadores aí maiores de fraturas de fragilidade. Com relação à suplementação de vitamina D e efeitos também extraesqueléticos, né, em mortalidade geral, em mortalidade cardiovascular. Por fim, alguma coisa das diretrizes de tratamento da hipovitaminose no renal crônico, mais algumas pinceladas e alguns detalhes e as conclusões, né. Então, a gente sabe que, ao longo do tempo, né, as definições daquilo de que se caracteriza a hipovitaminose D, ela passou aí por alguns ajustes, né. Isso não foi feito pelas sociedades de nefrologia, nossas locais, aqui mesmo pelas internacionais. De maneira geral, a gente acaba extraindo as informações que vêm de outras especialidades, né, e extrapola isso para a prática clínica do nefrologista. Então, a gente passou por uma época em que 20 nanogramas por ml de níveis séricos de 25 vitamina D eram suficientes, e hoje a gente chegou nesse valor de 30 nanogramas por ml, que seriam os mínimos necessários para que as funções celulares acontecessem de forma organizada, né? Obviamente, como a gente comentou, isso veio extrapolado, né, de outras sociedades, e essa informação de 30, ela se baseia principalmente no que diz respeito à prevenção de fraturas de fragilidade e também quedas, né, como a gente comentou, desses fatores precipitadores principais, né? Hipovitaminose D e doença renal crônica, né? Então, existe uma prevalência elevada de deficiência, de insuficiência de vitamina D nas populações com doença renal crônica. Se a gente examinar esse tipo de estudo, né, pacientes nos diversos estágios da doença renal crônica, a gente observa que, na medida que o paciente vem perdendo função renal, a prevalência aqui nessas colunas em branco de pacientes que têm níveis bem baixos de vitamina D vai progressivamente aumentando. Assim como a gente observa em pacientes também com doença renal crônica em estágios conservadores, e em particular nos diabéticos, né, em que a prevalência de níveis muito baixos de 25 vitamina D é muito grande, né? Isso aqui é algo que a gente tem que buscar ativamente. Em populações em diálise, aqui o cenário é ainda mais impactante, né? O percentual de pacientes com hipovitaminose D é muito grande, né? Isso também vale para pacientes em diálise peritoneal, principalmente, onde a perda de proteínas pelo dialisato, né, acaba exacerbando os níveis mais baixos de 25 vitamina D. E, de novo, né, em pacientes com doença renal crônica, em estágios intermediários, em particular nos estágios mais avançados, a gente tem uma prevalência alta de hipovitaminose D. É óbvio que existem diversos fatores de risco para que isso aconteça no ambiente da doença renal crônica. Então, nós temos uma população majoritariamente formada por idosos, diabéticos, né, pacientes proteinúricos, mas a obesidade, né, e o gênero feminino parecem ter uma certa predileção. Isso pode estar impactado por distribuição de gordura corporal ou mesmo por questões de preservação da pele, né, de não exposição da mesma ao sol. A diálise peritoneal, como nós dissemos, é impactante para níveis baixos de vitamina D e algumas alterações fisiopatológicas, né, que se processam no ambiente da doença renal crônica, como redução na expressão do receptor da vitamina D, prejuízo na reabsorção tubular da 25, né? Muito daquilo que circula de 25 vitamina D no organismo se deve à recirculação
definida, determinada aí pela filtração glomerular. Quando a gente perde função, a reabsorção tubular também vai caindo. Redução na síntese cutânea, uso de inibidores de calcineurina no transplante e como droga imunossupressora numa série de outras condições, de doenças glomerulares, por exemplo, né? E redução na síntese hepática da 25-vitamina D. O que os estudos observacionais nos contam, então, sobre o risco de morte associado à hipovitaminose D? Será que é realmente o nível baixo da vitamina D um dos principais determinantes, ou individualmente isso pode ser definido, né? Então, aqui um dos estudos, né, que a gente capturou, 3.000 pacientes com estágios desde iniciais até intermediários de doença renal crônica, uma análise retrospectiva, mostrando que níveis baixos de vitamina D, em particular abaixo de 15 nanogramas por ml, estão associados, então, com desfechos de mortalidade, tanto cardiovascular quanto não ligada a eventos cardiovasculares. Agora, o que esses estudos mostram além disso, né? Isso aqui são dosagens pontuais da 25, né, que foram feitas em momentos diferentes nas diversas populações que foram incluídas nesse tipo de estudo, né? E a gente também não tinha valores de paratormônio para poder identificar se essas populações estavam expostas, eventualmente, a hiperparatireoidismo secundário, que definitivamente, nesse ambiente da doença renal crônica, agrava ou aumenta o risco de mortalidade por todas as causas e por fraturas de fragilidade, por exemplo. Já na população em diálise, né, esse é um estudo clássico, publicado já há muitos anos, né, que na época chamou muito a atenção daquela, vamos dizer, intenção inicial, né, de se buscar os níveis de 25-vitamina D na população que está iniciando diálise e entender se isso funcionaria como um preditor de morte precoce, né? Então, em particular, naqueles pacientes com níveis muito baixinhos de vitamina D e não expostos ao uso de análogos, né, das formas ativas da vitamina D, o risco de morte era significativamente maior, né? Agora, aqui também, né, nesses estudos, havia uma grande heterogeneidade da população avaliada, né? Não se sabia, por exemplo, se os pacientes tinham ou não doença cardiovascular prévia documentada, não se sabia nível de paratormônio, não se tinham informações concretas a respeito, por exemplo, da presença ou não de diabetes, né? Então, vários fatores concomitantes que podem acabar impactando nessa mortalidade, né? Com relação à suplementação de vitamina D nesse ambiente da doença renal crônica e desfechos em fraturas e em quedas, por exemplo, né? Então, a gente sabe que há uma grande plausibilidade fisiopatológica, né, no que diz respeito à saúde óssea e níveis baixos de 25. Né? Então, esse é um estudo feito em pacientes com doença renal crônica dialítica, em que se observa que quanto mais baixo é o nível da 25-vitamina D, tanto maior é a espessura osteoide. Tanto maior é a espessura osteoide, e isso é até potencializado, em parte, por níveis mais altos de paratormônio. Também, né, de forma adicional, né, quando você trata pacientes com doença renal crônica em estágios intermediários, com doses grandes de colecalciferol e compara isso com um grupo placebo, a gente observa que não apenas ocorre um aumento significativo no nível da 25, mas também uma redução proporcional nos valores de paratormônio, e aqueles biomarcadores de formação e de degradação óssea também eles progressivamente diminuem, né, sugerindo que haja realmente um efeito benéfico do colecalciferol, da forma nutricional da vitamina D, no que diz respeito à saúde óssea, como já comentado. Mas daí a gente vai para estudos mais robustos, né, de intervenção, com doses variadas de 25, com um número grande de participantes, onde há pacientes com doença renal crônica listados entre os pacientes todos dessas populações, e a gente não encontra o mesmo tipo de resposta, né? Ou seja, a prevenção de risco, né, de fraturas de fragilidade, de quedas, inclusive, né, os potencializadores das fraturas, acabam não tendo essa mesma evidência, né, que a gente vê em estudos clínicos, por exemplo, com um número menor de pacientes. Da mesma maneira, desfechos extraesqueléticos, né? Então, é muito atraente também, dentro desse espectro da doença renal crônica e dessa ligação com a vitamina D. Hoje a gente sabe que a vitamina D ela exerce outras ações no nosso organismo, que não aquelas ações calcêmicas tradicionais, ligadas ao metabolismo mineral, a controle de paratormônio, reabsorção ou absorção intestinal de cálcio, que são os efeitos pleiotrópicos ou não tradicionais, né, da vitamina D. E que são ligados, né, de uma forma muito direta à proteção cardiovascular,
a inibição da proliferação celular, a orquestração do sistema imunológico, né, e a diferenciação celular e regulação endócrina. Isso se traduz para nós, principalmente, para o leito cardiovascular, né, onde reside aí uma das grandes preocupações do nefrologista, né. Então, em modelos animais, né, de experimentação com nocaute para gene que comanda a expressão do receptor de vitamina D, a gente observa que esses animaizinhos desenvolvem marcada hipertrofia de cardiomiócitos e muita fibrose intermiocárdica, né, muito colágeno se depositando entre as fibras miocárdicas, né, mostrando, né, que a vitamina D, a hipovitaminose D, parece ter uma relação direta com um dano cardiovascular. Isso depois é translacionado para pacientes em diálise, em que a gente observa que níveis mais baixos de 25 vitamina D, quando comparados a níveis mais adequados, se associam a grande risco aí de mortalidade e de eventos cardiovasculares combinados. Mas daí, de novo, né, a gente vai para os estudos clínicos mais robustos, com um número grande de pacientes, né, com tratamentos variados, com doses variadas de vitamina D, e observa que desfechos em doença cardiovascular, em processos oncológicos e em mortalidade geral acabam sendo desapontadores. Ou seja, essas intervenções em análises prospectivas, pareadas, né, com grupos com placebo, acabam não mostrando as respostas que a gente gostaria. E mais, né, em estudos mais recentes, né, inclusive a administração de formas nutricionais de vitamina D não mostraram um grande benefício em abrandamento de progressão de doença renal crônica e também no processo de albuminúria. No diabético, né, que é um paciente que tem o que demanda muita atenção também do nefrologista, há uma série aqui de mecanismos, né, linkados à produção de vitamina D, que obviamente acabam resultando, quando há níveis inadequados de 25 e também de calcitriol, em maior expressão tecidual de mediadores inflamatórios, e também de fibrose tecidual e de proteinúria, né, por disfunção, por dano podocitário, né, que é a gênese, então, da doença renal do diabetes, está mais ou menos linkada, então, a esses processos, né. E quando a gente vai para os estudos de intervenção nesse tipo de população, né, em que diversos biomarcadores podem ser avaliados, tanto marcadores de expressão, por exemplo, do sistema renina-angiotensina, quanto marcadores teciduais para o tecido ósseo, quanto outros marcadores, né, outros desfechos, albuminúria, ritmo de filtração. A maior parte desses estudos em que a intervenção com colecalciferol é realizada, ela se mostra também negativa. Então, falando um pouquinho agora, a gente está quase finalizando já, sobre o que as diretrizes então recomendam, né, frente a um cenário como esse, que não parece ser muito, que é desafiador, né, que não parece ser muito fácil, né? Então, nós temos as últimas duas diretrizes principais publicadas, o CADIGO em 2017, a diretriz nacional em 2021. Né? A nossa diretriz, então, recomenda de que os níveis de 25 vitamina D sejam buscados na população com doença renal crônica, nos estágios intermediários e até no paciente dialítico, já que isso se associa definitivamente a aumentos progressivos no paratormônio, principalmente nos estágios intermediários da doença, e a perda de massa e qualidade ósseas, né? E que a frequência de avaliação dos níveis da 25 deve ser feita de acordo com os valores iniciais que você encontra nesses pacientes e depois com as progressivas intervenções às quais os pacientes vão sendo submetidos, né? Então, suplementar com ergo ou colecalciferol é importante, tanto nessa população com DRC, quanto no transplantado, principalmente, né? A gente não pode esquecer o transplantado, sempre que os níveis séricos forem abaixo de 30 nanogramas por ml. As formas de reposição, elas vêm também extrapoladas de outras recomendações por diretrizes de outras especialidades, né? Mas a gente tem isso já bem expresso na nossa diretriz também. O CADIGO, em 2017, também se posiciona com relação a essa questão, há essa necessidade de olhar para os níveis da 25, né? Eles não sugerem, por exemplo, qual que seria um nível sérico adequado, entre valores entre os quais a gente deveria manter os níveis de 25 vitamina D. A nossa diretriz também não consegue deixar isso bem claro, né? Mas há uma sugestão para que valores entre 30 e 60 nanogramas por decilitro, e por ml, desculpe,
sejam colocados, né? Os estudos de intervenção, eles são positivos no que diz respeito à recuperação nos níveis da 25-vitamina D. Então, isso é feito de forma segura, de forma eficiente, né, tanto com as formas nutricionais, quanto com o próprio calcidiol, eventualmente, né, se você tiver isso disponível, eventualmente, para tratar os seus pacientes, né. Quanto que você reduz no PTH de um paciente que tem hiperparatiroidismo secundário e hipovitaminose D, né? Então, essa é um desafio que a gente vê frequentemente nos ambulatórios, né? Você encontra o seu pacientinho com elevação de PTH, ele tem hipovitaminose D, você fala, opa, eu vou corrigir a hipovitaminose D e vamos resolver o hiperpara, né? E daí você descobre que você trata mesmo formas mais graves de hipovitaminose e o PTH acaba regredindo de uma forma muito modesta. Então, essa é a média de regressão do PTH, embora isso aqui, claro, caso a caso, possa fugir um pouco desse nível, né? Essa é a ideia, então, da hipovitaminose D ligada aos níveis mais altos de paratormônio no ambiente da doença renal crônica é clara. O que a gente não sabe ainda é se você tratar o hiperparatiroidismo desses pacientes com o colecalciferol, se isso vai resultar em redução de risco de fratura e redução de mortalidade. Essa é uma questão que está em aberto, e isso aqui é um negócio muito importante, porque, em geral, as diretrizes, tanto as internacionais quanto as nossas nacionais, recomendam que a gente use o calcitriol com muita cautela nos estágios intermediários da doença. Não dá para ficar recomendando o calcitriol para todo o hiperpara que você vai encontrar a nível ambulatorial, né, pelo risco de hipercalcemia e eventual progressão de processo de calcificação vascular, como a Cris comentou. Então, corrigir a hipovitaminose D é importante, porque você vai, ao menos, corrigir em parte esse hiperparatiroidismo secundário. Que nível de 25 a gente deve estimar ou estipular nesses pacientes também é uma outra questão em aberto, né? Provavelmente deixar os valores mais perto de 60 do que de 30 tragam redução mais significativa nos valores de paratormônio. Claro que a gente tem que individualizar o tratamento, né? Olhar bem quem é o paciente em que você quer derrubar o PTH, para não induzir, eventualmente, baixa remodelação, mesmo com valores de paratormônio modestamente elevados, né? Na diálise, não corra atrás de baixar PTH corrigindo hipovitaminose D. Isso não vai acontecer, né? Então, você quer suprimir o PTH no doente dialítico, você tem que usar formas ativas da vitamina D, ou tem que usar o cálcio mimético, mas você não vai usar o colecalciferol. Você vai usar o colecalciferol para mineralizar adequadamente a matriz osteoide, mas não para derrubar o PTH. Então, hipovitaminose D é uma condição prevalente na população com doença renal crônica, nos seus diversos estágios, né? Existe uma plausibilidade biológica, né, de que você corrigir a hipovitaminose, ela seja benéfica principalmente para as ações esqueléticas, né, ligadas às desordens do metabolismo mineral no renal crônico, né? Essas mesmas respostas em questões extraesqueléticas não parecem ser tão significativas em estudos de intervenção. Isso a gente vê mais em análises epidemiológicas, em estudos retrospectivos, né? E, embora a gente não saiba qual que é o nível adequado de 25 vitamina D nessa população, possivelmente manter valores de 30 a 60 nanogramas por ml até esse momento sejam os mais recomendados, né? E ainda a gente precisa de novos estudos em que populações-alvo que realmente estejam sob risco de desfechos primários importantes, né, de eventos cardiovasculares, de fraturas, sejam colocadas realmente nos estudos clínicos que avaliam esses desfechos clínicos, para que a gente possa responder a essas perguntas aí que seguem, por enquanto, sem resposta. Então, obrigado, gente.